Amém. Nessa noite nós ainda estamos em temas livres, não temos uma série de mensagens, mas hoje eu meio que farei uma continuidade do que preguei no mês passado. Não sei se você vai lembrar, mas no mês passado eu trouxe uma reflexão olhando frases e pensamentos da cultura que nos soam bem e parecem ser coisas boas, quando na verdade não são e são perigosas. Em abril, nós refletimos sobre uma frase que nos parece muito boa na cultura e saudável, que é a frase "viva a sua verdade". Lembra dela? Pregamos sobre isso, viva a sua verdade. E falamos, existe verdades? Porque o mundo diz, olha, você tem sua verdade, ele tem a dele. Então não discutam, viva a sua verdade e deixe a dele. E nós falamos sobre o problema cultural e social quando pessoas querem ver as suas próprias verdades, os seus próprios conceitos, e que não há saúde nisso, ao contrário, há caos e confusão. E falamos sobre que a verdade, na verdade, é uma só. E a verdade, ela vem de Deus, está em Deus, e é o próprio Deus. Disse Jesus, eu sou o caminho e eu sou, não uma, eu sou a verdade e a vida. Então falamos sobre o perigo de você viver ou aceitar na cultura pensamentos que soam muito bem e parecem inofensivos, mas não são. Viva a sua verdade. Hoje, dando continuidade, não ao tema, mas à ideia de pensamentos e frases culturais que nos soam muito bem e parecem inofensivos, saudáveis como não são, hoje para nós o pensamento e a frase é essa: siga o seu coração. Já ouviu isso? Siga o seu coração, menina. Siga o seu coração, menino. Faz o que o seu coração está mandando. E é uma frase muito boa, e talvez pode, de alguma forma, parecer para nós algum tipo de liberdade, sabe, de algemas, escravidões. Quer saber uma coisa? Eu não vou ouvir pai e mãe, não vou ouvir o pastor, não vou ouvir conselheiros, não vou ouvir o médico, não vou ouvir o meu terapeuta, eu vou simplesmente seguir o meu coração. Siga o seu coração. Será que esse pensamento é um pensamento inofensivo ou saudável? Há perigos nele? Onde pode nos levar? Então hoje vamos conversar sobre esse pensamento. Embora seja cultural, seria ele bíblico? Será que Deus estaria nesse pensamento? Então hoje para nós eu vou resumir meu sermão em duas perguntas. Duas perguntas e vamos conversar sobre elas. A primeira pergunta é, você deve seguir o seu coração? Essa é a pergunta. Você deve fazer isso? Você deve seguir o seu coração. Eu quero começar lendo um texto de Salomão, Provérbios 28, versículo 26. Provérbios 28, versículo 26. Em cada versículo eu procurei a melhor versão que poderia nos dar o entendimento. Então, nesse texto eu vou ler a versão NVI. Provérbios 28 e 26 da NVI, Salomão diz assim: quem confia em si mesmo é tolo, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Não sei quanto a você, mas eu amo a Bíblia porque ela não fica pisando em ovos na hora de dizer as coisas difíceis. Ela não é politicamente correta, nem dá volta. Ela fala assim, ó, quem segue o seu coração ou confia cegamente em si mesmo é tolo. Mas já quem procura sabedoria, conselhos sábios, ouvir quem conhece mais, ouvir mais pessoas, acaba não correndo risco ou se livrando de alguns perigos. Não levante a mão, mas quantos aqui podem reconhecer hoje que em alguma área da sua vida ou algum evento você seguiu o seu coração e acabou praticando alguma tolice? Seguiu o seu coração em um negócio e teve prejuízo. Seguiu o seu coração em um relacionamento e acabou se magoando. Seguiu o seu coração para poder falar algumas coisas e depois se arrependeu. Não era para ter falado. Deixei o meu coração, deixei os impulsos emocionais me levarem a fazer isso e agora estou arrependido. Completo com Jeremias 17, versículo 9. A versão que eu vou ler é a versão NVT. Olha o que diz o profeta Jeremias. O coração é mais enganoso que qualquer coisa. Olha isso. E é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto ele é mau? Jeremias, mais uma vez, ele não é politicamente correto, não pisa em ovos, mas vai direto ao ponto. Olha, o seu coração, ele é enganoso.
Ele é extremamente perverso. Na verdade, não há como você mensurar, contabilizar o quanto ele pode ser mau. Mas quando falamos sobre o coração ser enganoso, ser mau, sobre o que estamos falando? Porque quando compramos coração de frango, sabemos o que é, no açougue, não é assim? Dá um quilo de coração de frango, é aquele coração. Dá um coração de que mais se come coração, hein, gente? De boi. Dá um coração de boi, você come isso? Não sei, nunca comi. O que eu odeio é língua de boi. Hã? Língua de boi. Eu penso na vaca com a boca aberta, com a língua para fora, não consigo comer. Língua de boi. Mas quando eu falo assim, me dá um quilo de coração de frango. Eu sei que é coração, mas quando a Bíblia fala o seu coração, sobre o que está falando? E veremos que não está falando sobre o nosso coração, que o seu cardiologista pede exames, que você faz eletrocardiograma. Não é isso que estamos falando. Não é algo físico, biológico. Quando olhamos o Antigo Testamento, sempre que se fala sobre o coração, e nós lemos 2 textos do Antigo Testamento, o coração na Bíblia, ele inclui 3 partes: a sua mente, as suas vontades e as suas emoções ou sentimentos. Então o seu coração é uma soma de o que você pensa, a sua volição, o que você quer, e suas emoções, o que você sente. Então, isso, o coração enganoso, você não deve confiar nele, você não deve confiar cegamente nos seus pensamentos, na sua volição, que é o que você quer, o que você deseja, tampouco no que você está sentindo, porque isso vai te enganar. Você vai pensar que isso é o certo, na verdade não é. Você vai querer algo que acha ser certo, e na verdade não é. E vai sentir coisas e fazer coisas emocionalmente que não serão certas. O que o texto diz é: seguir estas coisas é perigoso. Seguir a sua mente cegamente, seguir seus desejos carnais cegamente e seguir as suas emoções cegamente, isso é muito perigoso. O coração, ele é enganoso. Então, para nós, nessa noite, devo seguir o meu coração? Para você refletir 3 coisas. A primeira delas, o seu coração é enganoso. Jeremias diz que o seu coração é mau. Não está dizendo que você é uma pessoa má. Pastor, está dizendo que eu sou uma pessoa má, que eu sou uma pessoa vil, que eu quero o mal das pessoas. Não é sobre isso. E quando eu falo que o coração é enganoso, também não é que você tem um coração mau, pensativo, intencionalmente preparado para enganar as pessoas. O coração do Sandro é mau, ele engana as pessoas, ele é um trapaceiro. Não é sobre isso. Aqui não é um coração que engana as pessoas, mas é um coração que engana a si próprio. O coração é enganoso. Ele vai dar algumas rasteiras em você. Ele vai te enganar com coisas que parecem certo a se pensar, certo a que querer ou certo a se sentir. Resumindo, com base no que você pensa, no que você quer ou como você se sente, você não pode escolher acertadamente, você vai escolher equivocadamente. Se a base, o padrão para eu decidir alguma coisa e escolher for simplesmente o que eu penso, o que eu quero e o que eu sinto, eu tenho sérios riscos de escolher equivocadamente. E Jeremias: quem pode conhecer o coração? O coração é mau. Resumindo, todo ser humano tem uma disposição para ser bom ou mal, vindo do seu coração. E quando seguimos simplesmente o nosso coração, o que acontece? Acabamos com o coração partido. Quem nunca seguiu meu coração naquele relacionamento? O que aconteceu? Segue um coração partido. Seguiu meu coração para aquele desejo de ter, de fazer, de pensar. No final, sair com meu coração partido, porque as suas emoções vão partir o seu coração. O que me fez lembrar daquela música do Alejandro Sanz, lembra? Coração partido. Agora ninguém conhece a música. Que me vai entregar sem emoções e não vou pedir que nunca me abandone. Você cantou, né? No final, quem leva a curar é coração partido. A letra diz assim: quem vai entregar as suas emoções a mim? Ou quem vai pedir que eu nunca te abandone? São perguntas. Quem vai me cobrir esta noite se fizer frio? E termina: quem vai curar o meu coração partido? Mais uma história romântica, musical,
de corações partidos. Sertanejos, funks, baladas de corações partidos. O que acontece, muitas vezes, é que nós queremos tanto uma coisa, queremos tanto algo, as emoções à flor da pele, o desejo queremos tanto algo que o nosso coração nos engana, nos fazendo acreditar que Deus também quer aquilo. E nem sempre Deus quer aquilo para a gente. Nós queremos muito, queremos acreditar que minha esposa também quer, que o pastor também quer, que o patrão também quer, que Deus também quer, mas é o nosso coração gritando, nos enganando. Número 1, devo confiar no meu coração ou segui-lo? Coração enganoso. Segundo, os seus sentimentos, eles são flutuantes ou voláteis. Seus sentimentos têm altos e baixos, sim ou não? Quem está comigo aqui? Sim ou não? Um dia eu amo, outro dia eu odeio. Um dia estou muito motivado para aquilo, outro dia não tenho motivação alguma. E observe que as emoções são assim, elas nunca estão lá quando você precisa delas. E as que aparecem voluntariamente, você não as deseja. Dei um exemplo pela manhã e repito. Vamos supor que você fez uma caminhada, uma trilha, subiu 12 quilômetros, porque lá em cima há uma recompensa. Qual é a recompensa? Uma vista maravilhosa. Mas a recompensa requererá de você coragem para chegar na ponta da montanha, contemplar a vista, abrir os braços, bater uma grande selfie, postar no Instagram. Chega lá em cima, que você precisa agora para poder chegar naquele ponto e ver aquela vista. Você está na ponta da pedra, coragem, é o que você precisa, mas a coragem veio? Não, quem veio? O medo. Às vezes sabemos que temos que resolver algo, conversar com alguém, uma conversa difícil. Que sentimento precisamos? Coragem, fé, esperança que a conversa vai surtir efeito positivo, mas o que nos vem é o quê? Medo, preocupação, ansiedade, dúvida. As nossas emoções não são confiáveis, são voláteis. Por isso, se nós agimos pela emoção, nós corremos sempre muitos riscos. Vou te dar um exemplo das emoções, comparando o namoro com o casamento. Você conhece alguém que você ama no namoro, diz assim, eu não consigo lutar contra esse sentimento, é mais forte do que eu. Eu não consigo ficar um dia sem vê-la. Eu preciso tocá-la, beijá-la. É muito forte, não consigo resistir uma semana sequer. Esse sentimento mais forte do que eu. Depois que você casa, meu Deus, onde está aquele sentimento que eu tinha quando namorava? Não tenho mais aquela paixão, o desejo de tê-la, de tocá-la, estar junto, porque os sentimentos mudam. O namoro sempre trará o melhor de você. Já o casamento trará todo o resto. O que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de péssimo. No casamento, no namoro, as pessoas são encorajadoras. Vamos, meu amor, você vai conseguir. Vamos, meu amor, você é capaz. Vamos, meu amor, você vai conseguir romper isso. Não, você vai obter vitória. Quando nós casamos, está muito velha para isso, para com isso, você não vai conseguir. Sentimentos mudam conforme os eventos que nós enfrentamos. O que acontece é, quando seguimos nosso coração, não podemos esquecer, antes de segui-lo, que nossas emoções, elas são instáveis. E eu vou compartilhar com você um exemplo bíblico que fala sobre isso. Vocês conhecem o texto de Gênesis, eu vou ler, mas diz a história bíblica que Abraão gerou um filho da promessa, que Deus pediu, depois poupou-lo. Isaac cresceu, casou-se com uma mulher chamada Rebeca, e juntos tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú mais velho saiu primeiro da barriga, depois Jacó, embora fossem gêmeos. Eles cresceram. Então, a história bíblica e judaica diz que então o mais velho herdaria a primogenitura. O primogênito herdaria as coisas da família e seria o novo chefe da casa. Certo dia, o pai já idoso, velho, já cego, então combinou o dia de passar o cajado para frente do seu filho Esaú, que estava velho. Falou assim, meu filho, saia e faça uma caça
e com a caça, faça aquele ensopado que papai gosta, porque você é um bom caçador. Esaú foi, não conseguiu caçar nada. Voltou desesperado porque não havia conseguido nada. Então Jacó, mais esperto, mais novo, malandro, falou assim: irmão, olha só, eu não sei caçar, você está com fome, eu tenho aqui um prato de lentilha. Esaú falou: estou com muita fome, irmão, eu te dou o prato de lentilha, contanto que você me entregue o seu lugar de primogênito na família, me entregue a sua primogenitura. O que Esaú fez? Fechado, estou com fome. Esaú entregou direitos por conta de uma condição física, biológica, fome. Seguiu os seus instintos, o seu coração. Agora Jacó se aproveitou de estar na frente. Só que a mãe de Jacó falou assim: meu filho, você vai entrar lá, o seu pai Isaac já é velho, mas ele conhece o seu irmão é peludo. Faz o seguinte, veste uma roupa de animal, entra lá, o seu pai vai tocar em você, vai achar que você é seu irmão e vai te abençoar, porque a bênção era de Esaú. O que ele fez? Botou uma pele de animal, entrou com a intenção de enganar o pai. A história está em Gênesis 27, versículo 21 e 22. Gênesis 27 e 21 vai dizer assim: então Isaac, o pai, disse a Jacó, que tinha acabado de entrar na sala, no quarto. Isaac falou assim para o filho: meu filho, chegue mais perto, para que eu possa tocá-lo e ter certeza que você é mesmo Esaú, seu irmão. 22. Jacó se aproximou do pai e Isaac tocou e disse, eu acrescento, estranho, esquisito. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Ele chegou com uma pele para fingir-se peludo como irmão, mas falou algumas coisas. E o pai cego pegou e falou assim: rapaz, o pelo é de Esaú, mas fala aí alguma coisa. Oi? Mas a voz é de Jacó. Rapaz, esquisito, é Jacó ou Esaú? Não sei quem é. O que ele poderia ter feito? Rebeca, minha esposa, você enxerga bem. Me ajude. Me dê um conselho. Me aponte a verdade. Rebeca, meu amor, quem está na minha frente aqui? Ele fez isso sim ou não? Não. Ele simplesmente, vendo que alguma coisa estava estranha, ele agiu segundo o seu coração. Agiu segundo o seu tato. Agiu segundo o seu acho que é. Está estranho, mas vou tomar uma decisão, mesmo tendo coisa estranha no caminho. O que ele disse, abençoou a pessoa errada. Isaac nos ensina que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Estamos para decidir, para escolher, para comprar, para ir, para se relacionar, e percebemos, tem alguma coisa estranha. Tem uma coisa estranha com essa pessoa, com esse lugar, com esse negócio. Aí deveríamos fazer o quê? Pedir conselhos, ajuda, orar. Mas geralmente o que fazemos? Seguimos o nosso coração. Aí compramos e não conseguimos pagar, ficamos endividados. Iniciamos um namoro que no final ele ou termina quando não é pior. A desrespeito, violência. E o pior é quando casamos. Casamos para a emoção, segundo o coração. E entramos às vezes debaixo de violência doméstica. Por isso, saiba que é muito perigoso seguir o seu coração, porque ele é enganoso e traz emoções flutuantes, descontroladas. Eu resumo esse pensamento dizendo para você que se o diabo conseguir fazer você permanecer nos seus sentimentos, ele sempre vai vencer. Vai vencer todas as vezes. Não fala sobre salvação. Uma vez em Cristo estamos. O diabo não tem poder de nos retirar da mão de Deus, mas se ele conseguir sempre nos fazer decidir a vida pelas emoções, ele sempre vai ganhar. Vai ganhar com negócios destrutivos, com namoros agressivos, com relacionamentos não saudáveis, porque agimos por emoção. A pergunta que estamos sob é: vale a pena seguir o nosso coração? Número 1, ele é enganoso. Número 2, as nossas emoções são voláteis. E terceiro, a nossa perspectiva, ela é limitada. Nós não vemos tudo. Todo mundo tem pontos cegos.
principalmente quando envolve as emoções. Porque quem está apaixonado não vê algumas coisas de quem de fora está vendo. E quando somos cegos pelo coração, nós temos alertas de amigos de pessoas. Rapaz, tem certeza? Você não reparou nada de estranho? Não. Você não viu que isso aqui... Não vi, rapaz. Não, isso é coisa da sua cabeça. Você está querendo acabar com o meu negócio, com o meu relacionamento, com a minha amizade, com a minha oportunidade. Sai para lá, Satanás. Deixa eu seguir meu coração. Você quer atrapalhar. Tem coisas que nós não vemos, mas tem pessoas ao nosso lado como Rebeca. Rebeca viria e diria: não é Jacó, não é Esaú, é Jacó, mas nós seguimos o nosso coração. E aí em nós, falhas e erros, nós não vemos. Olha o que vai dizer o salmista, Salmo 19, versículo 12. Salmos 19, versículo 12, a versão NVT. Quem é capaz, ele pergunta, é um desafio, um desafio. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? É como se aqui na pergunta tivesse a resposta embutida. Uma pergunta retórica. Quem é capaz? Ninguém. Essa é a resposta. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das falhas que me são ocultas. É o salmista orando: Senhor, há erros em mim que eu não consigo distinguir porque não sou capaz. O Senhor os conhece. Senhor, absolve-me das faltas que me são ocultas, que eu não vejo, que eu não percebo. E ele continua no Salmo 139, versículo 23 em diante. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê meus pensamentos. Lembra disso? O coração é o que você pensa, o que você quer e o que você sente. Examine e vê os meus pensamentos, versículo 24. E então mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. E eu completaria: porque eu não posso vê-los nem percebê-los. O que o salmista diz aqui em sua oração é: Senhor, faz uma ressonância no meu coração. Quando falamos sobre ressonância na vida humana, qual é o fim, qual é o propósito da ressonância? Mostrar coisas que é dentro de você que você não consegue ver. Por fora, doutor, estou bem. Vamos ver por dentro, Sandro. E com a ressonância você pode descobrir que está com o coração inchado. Sim ou não? Veia entupida. Está ruim aqui, está ruim ali. Ressonância te revela como está por dentro, coisas que você não consegue ver. O salmista nos diz que a pessoa do Espírito Santo tem essa mesma função. É a oração dele: Espírito Santo, faz uma ressonância em mim. Examine-me. Vê se há algo em mim que eu não consigo ver, que é mal, que ofende o teu nome, Senhor. E então, vendo, me ajuda, conduz-me pelo caminho eterno. Nós não podemos seguir o nosso coração. Nós temos pontos cegos, ou seja, somos limitados. Nossas emoções nos enganam, são voláteis e flutuantes, e o nosso coração é enganoso. Mas o mundo vai dizer: siga o seu coração, siga o seu coração. Olha, o que você quer, o que você pensa, o que você sente, é mais assertivo do que dizem os seus pais, a Bíblia, as pessoas ao seu redor. Siga o seu coração e você será... Quem pode completar? Siga o seu coração e você será... Pode falar, será? Feliz. Se você viver a vida dos seus pais e fizer o que eles querem, você nunca vai ser feliz. Tem um pouco de verdade? Tem, porque cada indivíduo é um indivíduo. Não é porque eu sou isso, porque eu faço isso, que os meus filhos terão que sair fazer. Somos pessoas distintas. E Deus tem propósitos distintos para nós. Mas a máxima é: não se regule, não se restrinja, não recue para aquilo que os seus pais ou pessoas dizem. Simplesmente siga o seu coração e você será feliz. Biblicamente entendemos que isso é tolice, que vai nos levar a grandes riscos. Então, pastor Sandro, se nós não podemos seguir nosso coração, a segunda pergunta de hoje: o que nós seguimos? Se não é o coração, é o quê? O que nós seguimos? Número 1, Jesus é nosso exemplo. Então, na verdade, não é o que seguimos, é quem seguimos. Se vamos seguir alguém,
temos que seguir alguém. E o nome dele é Jesus. No Antigo Testamento, o povo de Deus andava seguindo algumas coisas. O povo saiu do Egito, Deus os livrou do Egito por meio de Moisés, e passaram anos no deserto andando até a terra prometida. Durante o dia, o calor era intenso, e uma forma de guiá-los na direção certa e protegê-los do sol, haviam nuvens que durante o dia guiavam o povo e protegiam do sol. Quando escurecia, as nuvens dissipavam e tinha uma coluna de fogo que os aquecia no frio, que iluminava o caminho e continuava dando direção. Então pela manhã a nuvem os guiava, à noite a coluna de fogo os guiava. Entramos no Novo Testamento. Maria está grávida. Vem sábios visitar Jesus Cristo do Oriente. Então uma estrela no céu que Deus enviou, assim como uma nuvem, uma coluna, agora uma estrela guia as pessoas até a manjedoura de Jesus, Maria e José. Mas após o seu nascimento, ministério, crescimento, morte e ressurreição, nós não seguimos mais nuvens, não seguimos mais colunas de fogo, tampouco seguimos estrelas e astros, nós seguimos a Jesus. Ele é o nosso exemplo. E parafraseando simbolicamente, há pessoas que hoje estão seguindo nuvens, ou seja, fumaça, que parecem ser boa coisa, que se formaram para ser densas, mas assim como o Tiago vai dizer que assim é neblina, assim é a vida, como a neblina, hoje aqui, amanhã se dissipa. Então aquilo tem aparência, o nosso coração acha que ele é o lugar certo, é o caminho certo, como uma nuvem, mas assim como a nuvem pela manhã durava e à noite dissipava, nós seguimos nuvens que dissipam e ficamos perdidos, porque seguimos nosso coração. Ou então, como era a coluna de fogo à noite, nosso coração é aquecido por algum desejo muito forte, uma paixão que nos faz acreditar, tanto que nós queremos que Deus também quer, isso pode ser um engano, pode ser verdade, mas pode ser engano, e nós seguimos como colunas de fogo que nos aquecem, arde o coração, nos impulsiona, mas quando amanhã vem, ela some. Nós, se vamos seguir alguma coisa, nós temos um exemplo a seguir, a pessoa de Jesus. E aí, se o coração contempla o que você pensa, sua mente, o que você quer, sua volição, e o que você sente, suas emoções, vamos seguir então como Jesus pensa, o que Ele quer e o que Ele sente. Embora você ache, de repente, de um passo para trás, achando que isso diminui a minha personalidade, que isso diminui quem eu sou, ou anula eu como pessoa, não é verdade. É ser uma pessoa, ter a sua personalidade, mas na hora de decidir pensar, é como ele pensaria, o que ele quereria e o que ele faria e como sentiria. Ele é o nosso maior exemplo, temos que segui-lo. Olha comigo Mateus 9, versículo 9. O texto narra a história do chamado de um dos seus apóstolos, chamado Mateus. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Eu gosto de dizer assim que, matematicamente e de forma interpretativa, a Bíblia é clara e muito simples. O difícil é a prática. É simples, amar o seu próximo como a si mesmo. Está explícito, é simples. A matemática é exata, 2 mais 2 igual a 4. Difícil é prática. Perdoe quem te magoa 70 vezes 7, no mesmo dia. A matemática é simples, a prática é difícil. Jesus disse, Mateus, simplesmente larga tudo e me siga. O que ele fez? Seguiu. Ele não perguntou como você se sente, o que você pensa, o que você quer, me siga. E a opção que nós temos, meus irmãos, é lutar contra aquilo que Jesus nos ensina, nos diz, ou simplesmente aceitar. Vê se não é assim. Às vezes para nós é explícito o que Deus quer que nós façamos, quem nós sejamos, o que nós devemos desejar. Mas nós começamos a brigar. Eu não penso assim. Vê se não é assim no mundo hoje. Mas eu não me sinto assim.
E quando nós discutimos com Deus, por exemplo, sobre a sua vontade, baseado no que eu penso, que eu me sinto, então não aceito a sua vontade, que às vezes eu posso até mesmo não entender. Mas deixando de segui-lo, eu perco tudo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Jesus é o nosso maior exemplo e temos que segui-lo. Não seguimos nossas emoções, seguimos a Jesus. De manhã dei esse exemplo, vou dar aí de novo. Lá em casa nós fomos contemplados com um cachorro no passado. Contemplado não foi numa rifa, não foi num consórcio. Mas fomos contemplados com um cachorro. Interessante que a princípio você é resistente, né? Cachorro, dá trabalho, mas com o tempo você vai se apegando a ele. Ainda não estamos na fase de pai de pet, não. Mas se bem que hoje em dia ser pai de pet hoje em dia não é nem mais assim, pejorativo, né? Já tem pai de bebê reborn, então pai de pet está tranquilo agora. Mas aí o cachorro e vai te ganhando, você vai se acostumando com ele. Ele vira quase parte da família. Eu comecei a reparar quando montava essa mensagem sobre seguir Jesus. Não sei como é o seu cachorro, você tem cachorro em casa ou gato. Mas lá em casa, o cachorro nos segue aonde nós vamos. Quem tem cachorro, é como também assim na sua casa? Levante a mão, é assim? Tu vai para a sala, ele vem para a sala. Cachorros de casa, né? Ela é pequenininho. Você está no sofá, ele pula, no sofá no seu colo. Você levanta, ele levanta. Você vai para a cozinha, fazer uma coisa para comer, ele para no fogão e fica lá assim. Eu estou no banheiro, ele vem, você fecha a porta. Ô, Luke, fica aí fora. Depois eu venho. Ele está na porta. Sai para jogar o lixo, ele deita no portão e fica te esperando. Aonde o dono vai, ele vai. Ele segue o seu mestre, o seu dono, o seu tutor, né? Para quem tem problema com dono. O que acontece é que nós igualmente deveríamos ser assim com Jesus, sabe? Jesus está aqui, eu estou aqui. Jesus se moveu para lá, eu vou para lá. De forma figurada, Jesus está na sala, eu estou na sala. Ele vai para o quarto, eu vou para o quarto. Falando sobre a vida humana, ele está fazendo isso nesse lugar, eu estou aqui. Ele quer ir para lá e vai para lá, eu vou para lá com ele. Mas porque hoje estamos sofrendo ou pagando altos preços? Porque estamos deitados em cômodos que Jesus já saiu faz tempo. Ele estava lá, nós fomos com ele. Ele saiu de lá e nós estávamos deitados em nossos sentimentos. É assim que eu penso, Jesus, desculpa. É isso que eu quero, Jesus, desculpa. Ele mudou de cômodo e você não foi. Às vezes estamos pagando preço por escolhas, porque estamos sentados em mesas que Jesus outrora esteve sentado, hoje não mais. E estamos lá sentados, tendo como base o que pensamos, o que queremos e o que sentimos. Então hoje, talvez, haja pessoas aqui, por exemplo, que estão vivendo as consequências de decisões e escolhas feitas simplesmente seguindo o seu coração. Já o outro grupo pode estar no meio do caminho, em um tempo de decidir o que vai fazer e pensando em decidir, tendo como base as suas emoções ou o seu coração. Hoje, a palavra de Deus para vocês é: não sigam os vossos corações, mas sigam o exemplo de Jesus. Jesus está com você aqui, Ele convidou para cá, vá. E fique quanto tempo, pastor? O tempo em que Ele estiver fazendo ali e aprovando a sua estadia ali. Se Jesus se levanta e sai, saia com Ele. Posso ouvir amém esta noite? Siga-o, Ele é seu exemplo. A quem seguimos? Número 1, Jesus é nosso exemplo. Segundo, a Bíblia é o nosso padrão. Porque se temos que seguir Jesus, precisamos conhecê-lo. Porque também não podemos segui-lo cegamente. Então, como eu conheço o Jesus como exemplo para segui-lo? Por meio da Bíblia, que é o padrão de Deus para nós. Temos que ler as Escrituras. Nós temos que conhecer Jesus por meio das Escrituras. E a Escritura vai nos dar um padrão de vida, que vai transcender
o nosso coração e a nossa mente, que algumas vezes vai se opor ao que queremos, pensamos e sentimos. Hoje, há muitas pessoas que amam o título cristão, está na moda, mas nem todos amam o estilo de vida de um cristão. É fácil dizer, sou crente nas redes sociais, há um famoso agora crente, fulano agora é crente, isso é bonito, hoje em dia dá ibope, dá like, dá seguidores, dá engajamento, mas o estilo de vida de um cristão é outra história, meus irmãos. É negar algumas vezes a sua forma de pensar, o que está sentindo e o que quer para fazer a vontade de Deus, que nem sempre é a nossa vontade. Deus conhece o seu coração. Diga assim para estar do seu lado, diga assim, Deus conhece o seu coração. E é por conhecer o seu coração que nos deixou o manual. Vou te dar um exemplo. Por que um fabricante de um eletrodoméstico nos dá um manual? Número 1, para usarmos bem. Mas número 2, porque ele sabe o que a gente é capaz de fazer com aquele negócio, sem manual. A gente liga na tomada, a gente sabe 120, 110, 220. Aí a gente coloca a pedra no liquidificador e bate, vê o que acontece. A gente faz loucuras. Então o manual número 1 é para nos dizer como funciona, e número 2, porque eles sabem da capacidade humana de estragar as coisas. Deus conhece o nosso coração e em pecado que estamos, natureza e carne, Ele sabe que nós somos capazes. Por isso a Bíblia não é só um manual do usuário, é também para impedir que nós façamos grandes besteiras e burradas, seguindo o nosso coração. Ele conhece seu coração e te ama, e te deu a Bíblia, mas se você não lê, você não consegue ser eficaz em seguir a Jesus. Há um texto bíblico que pessoas usam erradamente, dizendo o seguinte: pastor, eu li no Salmo 37 que Deus vai me dar todos os desejos do meu coração. É tipo a lâmpada de Aladim. Eu vou esfregar, Deus vai aparecer, eu vou desejar e Ele vai me dar. Só que não é bem assim o texto. Está lá, pastor, aqui ó. Olha comigo o Salmo 37, versículo 4. A parte B. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. É bíblico? Pastor, desejo ter isso. Deus vai me dar. Está escrito. Desejo fazer isso. Ele vai me dar. Está escrito. Será que é assim? Teologicamente eu digo que não é assim. Vamos ler o texto inteiro. Olha o começo do versículo. Que a sua felicidade, algumas versões, a sua alegria, outras versões, o seu deleite esteja no Senhor. É condicional, como quem diz, então, sendo assim, Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Se Deus lhe der o que o seu coração deseja, Ele sabe que isso vai destruir você. Então como é, pastor? Eu faço de Jesus a minha alegria, o meu deleite, a minha felicidade. Estou satisfeito nele, estou realizado nele, estou pleno nele. Então, o meu coração nele começa a ser moldado, transformado, segundo o que ele pensa, segundo o que ele quer e segundo o que ele sente. Sim ou não, meus irmãos? Então agora o meu coração transformado e moldado vai ter desejos, mas esses desejos vão transcender o meu desejo humano e carnal pecaminoso. Serão desejos que Deus também desejaria. Serão pensamentos que o próprio Deus teria. Serão emoções envolvidas pelo coração de Deus. Portanto, agora o meu coração está alinhado, conectado com o coração de Deus. Portanto, o meu coração vai querer, desejar e sentir o que Ele quer, deseja e sente. Sendo assim, Ele vai me dar. Coração por coração puro, eu vou querer o mal, vou querer mal ao outro, vou querer só para mim. Agora, coração conectado com Deus, eu vou querer o bem para o próximo, eu vou querer dividir e compartilhar as coisas que Deus me deu, eu vou querer respeitar o próximo. As minhas emoções, desejos e sentimentos e pensamentos vão estar alinhados com o dele. Aí ele vai dizer, por isso eu vou te dar, porque o seu coração é o meu coração.
porque o seu desejo é o meu desejo. Aquele que faz de Jesus a sua felicidade, o seu deleite, a sua alegria, com o coração voltado para Ele, desejou, Ele dá, porque está alinhado com o coração dele. É o que diz o Salmo. Então, quem vamos seguir? Número 1, Jesus nosso guia. Segundo, a Bíblia é o nosso padrão. E terceiro, o Espírito Santo, Ele é o nosso guia. Jesus nosso exemplo, a Bíblia o padrão, e o Espírito Santo, Ele é o nosso guia. Se vamos seguir Jesus, e temos as Escrituras para nos apontar o caminho, nos apontar o destino, melhor dizendo. Pastor, biblicamente, o destino dos salvos em Jesus, que amam a Jesus, é os céus. Amém. Quem pode dizer amém? Amém. É com o Senhor para sempre, onde lágrima será enxugada, onde não haverá mais dor nem sofrimento. A Bíblia nos mostra e nos garante que o nosso destino é com Cristo, eternamente, em gozo, deleite eterno. Mas como vamos chegar na terra prometida, visto que a peregrinação pode ser dura, pesada e longa? O Espírito Santo é o seu guia, Ele é a sua bússola, Ele é o seu norte. Ele vai dizer, olha, os seus pensamentos não são bons, esse sentimento não se apoie nele, não é para você, vai destruir você. Olha, o que você está desejando agora não é bom para você. Espere, você não está conseguindo ver algumas coisas, porque você está com emoções à flor da pele. Espera, segura, não fala, cala a boca, dá um passo para trás, espera. Ele é o nosso guia, o nosso norte. Então seguimos a Jesus pela palavra com o seu padrão, mas é o Espírito Santo que nos conduz na caminhada até lá, meus irmãos. Por isso o salmista orou, vê se há em mim, examina-me, e vê se há em mim algum caminho mau. Termino lendo Ezequiel 36, 26. Ele vai dizer assim, e aqui é o próprio Senhor dizendo, eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Observe que quando lemos esse texto, olhando a parte apenas biológica, coração de pedra, pedra rocha, de carne, não é sobre o coração físico aqui mais uma vez, é sobre o conceito de coração que envolve o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto. Aqui o que o texto está dizendo é, o seu coração era de pedra, era duro em relação ao como você pensava, o que você desejava e o que você sentia. Agora eu vou te dar um outro tipo de coração, de carne. Carne fala sobre vida, um coração como o de Cristo, que não duro na forma de pensar, que não duro na forma de sentir ou de querer, mas um coração segundo o coração de Deus. Eu darei um novo coração e colocarei a você um novo espírito. Talvez hoje aqui você precise de um transplante no seu coração, não biológico, mas na sua mente, na sua vontade, nos seus sentimentos. Transplante é claro, né? Transplante é caro para fazer. Nem todo médico faz, mas a boa notícia, eu que conheço um médico que faz transplante, e ele mesmo, além de transplantar o seu coração, ele já pagou o preço numa cruz. E nesta noite, com o seu espírito, ele vai fazer um transplante no seu coração nesta noite, para a glória do nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo hoje pode trabalhar em suas emoções, trabalhar em seus desejos, trabalhar em seus pensamentos. Como eu disse, meus irmãos, nesta noite nós temos aqui pelo menos dois grupos. O grupo que está no caminho de decidir algo e não sabe ainda, não fez, não tomou decisão e está pensando, talvez correndo sério risco de cometer tolice segundo o seu coração. Decidir baseado no como pensa, no que quer muito ou como se sente. Para esse grupo hoje, a palavra de Deus diz, atenção, ei, cuidado, não siga o seu coração. Antes de decidir, tem Jesus como seu exemplo. É assim que ele pensaria? É isso que desejaria? E é assim que ele se sentiria? Depois você faz o quê? Você olha o que você quer, deseja e leva a palavra de Deus, que é o padrão. Opa, isso aqui está fora da palavra, então não vale a pena dar um passo para frente. E depois de decidir, peço ao Espírito Santo, me guia nos meus passos, para que eu não termine com o meu coração partido. Mas talvez há um segundo grupo nesta noite,
de pessoas que já decidiram pelo coração e hoje estão arcando com as consequências. Pastor, meu casamento está quebrado. Pastor, minha vida financeira está destruída. Estou me vivendo em dívidas. Pastor, minhas amizades, os meus filhos, os meus pais estão distantes. Estou sozinho. Estou doente. Porque tomei decisões e fiz escolhas seguindo o meu coração. E hoje estou quebrado. Para você nessa noite, igualmente, Deus tem um novo coração. Para que você não mais corra esses riscos, nem caia mais nesses buracos ou latrinas. E é o mesmo Deus que pode hoje não só mudar o seu coração, mas reverter a sua condição e a sua história. Você crê nisso esta noite comigo? Diga amém. Nada é irreversível para o Senhor Jesus. Não há nada que nós façamos em pecado, em erro, em ignorância, em tolice, que Ele não possa reverter. Mas Ele não quer simplesmente reverter a sua história e condição. Ele quer antes mudar o seu coração. Porque se Ele te der uma nova realidade, e você com o coração antigo, isso não vai ter duração. É como o Antigo Testamento vai dizer que Deus não coloca pano novo em roupa velha, nem vinho novo em odre velho, porque vai arrebentar. Então, antes de você experimentar Deus transformando o seu casamento, vida financeira, emoções, angústias, tristezas, solidões, você precisa primeiro pedir que Deus transforme o seu coração. E o que mais virá, o seu coração está preparado para receber e para dar continuidade. Vamos orar juntos? Fique em pé comigo nessa noite em nome de Jesus. Em que grupo você se encontra nesta noite? Dos que estão para decidir, correndo o risco de decidir errado, ou do grupo que já escolheu coisas erradas, decidiu errado, e hoje aqui, talvez não só hoje, mas antes, hoje só confirmou que você decidiu seguindo o seu coração, e você hoje está pagando o preço sofrendo. Seja qual for o seu grupo, nesta noite, o doce Espírito Santo de Deus está aqui para te ajudar. Nas próximas escolhas, e para recuperar e restaurar as tolices que eu e você algumas vezes cometemos. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o poder do Senhor, o que seria de nós? Vamos orar. No seu lugar, hoje peça ao Senhor que transforme o seu coração para aquilo que está por vir ou por aquilo que já aconteceu. Oremos. Deus, nesta noite nós oramos ao Senhor. E pedimos, Deus, Senhor, que sonde, esquadrinhe os corações. O salmista diz que a palavra não me veio à boca, o Senhor já conhece. O meu deitar, o meu sentar, o Senhor conhece. Não há como fugir do teu Espírito, ó Pai. Se suba aos céus, o Senhor estás. Se vou ao mais profundo abismo, adivinha, o Senhor está lá também. O Senhor me conhece de fato, ó Deus. O Senhor nos conhece mais do que nos conhecem a esposa, o marido, os pais, os filhos. Só o Senhor sabe de fato quem nós somos. Por isso hoje, Deus, transforma o nosso coração. Transforma, Deus, a nossa mente, os nossos desejos e os nossos sentimentos. Porque, Pai, se não for assim, nós seremos constantemente enganados por eles. Hoje, Deus, eu oro por esse grupo que está, Deus, prestes a tomar decisões importantes na sua vida. Talvez, Deus, já estão predispostos a decidirem segundo o seu coração. Mas vão decidir pelas suas emoções, a flor da pele, e será uma grande tolice. E vão seguir o que querem, desejam ardentemente, poderá ser uma grande tolice. Ou vão decidir, Deus, baseado no que pensam, na sua opinião, e poderá ser uma grande tolice. Deus, transforma o nosso coração e dá-nos o teu coração para que possamos pensar, desejar e querer conforme o Senhor quereria, desejaria e faria, Deus. Dá-nos o teu Espírito, Senhor, de forma moderada, com domínio próprio, para seguir a tua palavra, a tua vontade, com a ajuda do teu Espírito Santo. Deus, nos ajude.
Se hoje alguém aqui, Deus, estava pronto para decidir algo emocionalmente, Pai, que possamos parar um pouco e refletir e guardar a Tua vontade, o Teu sinal. Também oro, Pai, por aqueles que hoje estão aqui, presencialmente ou remotamente, que estão já sofrendo, arcando consequências de terem seguido o seu coração. E seguindo o seu coração, disseram coisas que hoje se arrepende, compraram coisas que hoje se arrepende, pensaram em coisas que hoje se arrependem. Mas Deus, aí estão as consequências. O casamento está por um fio, os filhos estão com o coração partido, os pais estão afastados. Deus, a vida financeira está um caos. Oramos hoje, Pai, pedindo que o Senhor, antes de restaurar alguma coisa, o Senhor restaure o nosso coração, para que não mais sigamos o nosso coração, mas confiemos no Senhor. E aí sim, Deus, o Senhor tem o poder para restaurar a nossa realidade. Deus, dá-nos a sabedoria que é necessária para trabalharmos agora, Deus, com o Senhor, para transformar a realidade que estamos vivendo, para recuperar o casamento, a vida financeira, as relações, as amizades, os sentimentos e a nossa mente. Ah, Deus, que sigamos o Teu exemplo, Jesus, que sigamos a Tua palavra, que sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito. E é certo que nós viveremos dias saudáveis, plenos e melhores, contanto que nós façamos do Senhor a nossa felicidade, a nossa alegria e o nosso deleite. Tudo o que do Senhor desejamos, o Senhor há de conceder a cada um de nós. Deus, livra-nos das tolices, abençoa a nossa vida. Deus, transforma o nosso coração e ajuda-nos, ó Deus, com as consequências de seguirmos nosso coração. E assim oramos, crendo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, erga mãos aos céus e aplauda o Senhor nessa noite, se você puder, faça isso. Siga o Senhor Jesus, siga a sua palavra.